Olá, boa noite. Já tem alguém aí comigo? Me fale, por favor, como está a qualidade da transmissão. Boa noite, Neide, bem-vinda. Boa noite, Sila. Boa noite, Augusta. Boa noite, Magna. Tá ótimo. Vídeo também tá bom, não está travando, nem embaçando, nem quadriculando. Enquanto vocês vão entrando, eu vou dando recado. Foi criado essa semana, gente, para vocês, o canal lá no YouTube que chama Live T20 Produtos Marita. Por que esse canal? Esse é o canal de ferramentas. Hoje, por exemplo, durante toda essa semana, todas as lives estão sendo transmitidas simultaneamente no YouTube e no Facebook. Esse canal Live T20 lá no YouTube, ele vai ter ferramentas para que vocês possam melhorar, otimizar o trabalho de vocês com os clientes. Como assim, Alessandra? Lá terão as lives que ficaram gravadas e fica mais fácil de vocês encontrarem o conteúdo e enviarem para os clientes ou para os novos distribuidores ou até mesmo para vocês relembrarem, né? E também nós estamos produzindo e colocando pequenos vídeos de uma média de 2 minutos sobre todos os produtos. Isso mesmo. Então fica mais fácil para você, se você não estiver com tempo, ou o cliente não tiver tempo hábil aquela hora, ou se ele quer saber mais alguma coisa que talvez você não saiba, ou se ele queira saber do produto e você não tem segurança para falar, você pode pegar esses vídeos de 2 minutos e enviar para o seu cliente. Então essa ferramenta está sendo disponibilizada para vocês lá no Live T20 Produtos Marita no YouTube, tá? Estejam indo lá, curtindo o canal, esse canal é de vocês, está sendo feito com todo o amor e carinho para vocês, e sim, serão ferramentas fantásticas. E nós estamos produzindo vídeo, gente, não é fácil, tá? Já vou falar para vocês, não é fácil, às vezes as pessoas veem a gente aqui, eu e a Elisângela Lins, né, as treinadoras aqui, vão ver lá os vídeos de 2 minutinhos. E assim, gente, aproveitem essa ferramenta, aproveitem, agarrem ela, porque é uma ferramenta fantástica e que realmente eu tenho certeza que vai otimizar o seu trabalho e vai encantar o nosso cliente. Então estejam divulgando esses vídeos, né, nas páginas de vocês, divulgando o canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas e que elas possam saber os benefícios dos produtos Marita, tá bom? Então não deixem de ir lá curtir essa página que foi feita para vocês, Live T20 Produtos Marita lá no YouTube, tá bom? E vem muita coisa lá nesse canal ainda, nós estamos começando ele, nós estamos engateando nele, nós estamos ainda nos acostumando com todas essas ferramentas, mas eu tenho certeza que vai ser realmente uma ferramenta que vai melhorar muito para todo mundo essa questão aí do conhecimento em produto. Porque nem sempre o Facebook está tão acessível a todas as pessoas, nem todas as pessoas têm acesso ao Facebook ou não gostam, mas no YouTube fica muito mais simples de você pegar aquele link e compartilhar com a pessoa lá no WhatsApp. E são vídeos curtinhos de uma média de 2 minutos, então todo mundo consegue assistir, entender e compreender os benefícios de cada produto, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa live é benefícios de incluir Marita Stevia na alimentação. Por que incluir Marita Stevia na nossa alimentação? Hoje nós já sabemos que o açúcar é um vilão, sim, para a nossa saúde. Não tem como negar, gente. Muitos alimentos foram demonizados ao longo aí dos últimos 20 anos, pelo menos, né?
Mas hoje, depois de muito estudo, de muita pesquisa, de muito estudo clínico, né, já foi comprovado que a maior parte desses alimentos, eles não são vilões. E o açúcar sim é, até de forma isolada. Porque nenhum alimento é tão bom e nem tão mal, né, no modo de vista amplo. Por exemplo, eu não engordo só por causa de um alimento ou porque eu comi um alimento uma vez. Não é isso? Eu engordo devido aos excessos que eu causo no meu organismo. Aí eu dá para ele muito mais do que ele demanda, muito mais do que ele gasta. Então ele começa a armazenar. Só que o açúcar, né, em questão, além da gente exagerar dele na nossa alimentação, porque ele é viciante, e o efeito dele é mais viciante, gente, do que a cocaína no nosso cérebro. Além disso, dentro de praticamente todos os produtos industrializados, existe açúcar embutido. Então, de repente, você é uma pessoa que tem cortado o açúcar da sua alimentação no dia a dia, você não está comprando mais aquele açúcar para colocar em nada, porém você ainda consome muito produto industrializado. E aí quando você vai lá no rótulo, você vai achar aquele açúcar de diversas formas, tá, gente? Ele tem vários nomes: xarope de glicose, xarope de milho, isso tudo é açúcar. Frutose, glucose, é tudo açúcar. Então quando você vai lá e olha, você está vendo que tem açúcar. Ah, Alessandra, mas tem açúcar mascavo. Açúcar mascavo é saudável. Gente, o nosso organismo, ele reconhece açúcar. Ele não sabe se o açúcar é refinado, cristal, demerara, mascavo. Ele não entende. Ele não entende. Ele sabe que é açúcar. Ele sabe como ele reage à substância que ele vai metabolizar. Ele não sabe a origem daquele açúcar. Ele sabe que é açúcar, tá? Então é assim. E outros alimentos também vão virando glicose no nosso organismo. Então, daí causar tanto excesso. Os amidos, eles viram glicose no nosso organismo. Os carboidratos simples viram glicose no nosso organismo. As frutas contêm frutose, que é açúcar. Então, por isso é tão importante consumir a fruta como ela vem ao mundo. Né? Eu sempre costumo falar para as pessoas assim: eu sei que suco de fruta é muito gostoso, mas alguém já viu pé de suco? Não, né? Existe pé de fruta. Isso é a mania que nós, né, seres humanos, temos de modificar as coisas que Deus fez, que são perfeitas. Não estou falando que é ruim tomar, porém, quando nós fazemos o suco, e principalmente coamos, nós estamos ingerindo uma carga muito grande de frutose, que é açúcar puro, e estamos deixando para trás micronutrientes e fibras. E essas fibras atrasam a absorção de glicose no organismo, a liberação no sangue. Então, nós precisamos da fibra. A fruta, quando ela vem ali prontinha e a gente consome ela vem pronta. Ela é perfeita para o consumo, né? Mas quando a gente faz o suco, a gente exagera. Então, a gente vai estar consumindo também uma quantidade exagerada de açúcar, tá? Então, o que acontece? E tem mais um detalhe. A gente chupa uma laranja, por exemplo, 2 laranjas, não é? Porque aí cansa, né, de fazer aquele movimento de apertar, chupar, de repente come bagaça, aí já fica saciado, porque a fibra vai dar saciedade, vai ajudar a regular o intestino. Só que quando eu vou fazer suco de laranja, eu não faço com 1 nem 2 laranjas. Não é isso? Então, eu sobrecarrego, eu exagero e eu estou perdendo todo o benefício da fruta que tem lá quando eu consumo a fruta inteira, tá bom? Então é isso que a gente tem que explicar. Nada é tão demonizado, porém a gente causa muito excesso. E o nosso organismo não sabe diferença entre açúcar. Para ele é açúcar. Ele só entende o que ele vai metabolizar. Ele não entende a fonte que a gente ingeriu. Ele não vai entender. Então é importante a gente saber isso, tá? E aí, como a gente já sabe que em alguns lugares é difícil fugir totalmente de industrializado, ou dependendo do estilo de vida que você tem, você ainda não conseguiu fugir disso. Então, o que a gente propõe? Que você troque o açúcar do dia a dia pelo Marita Stevia. Isso mesmo. Por quê? Porque você vai
reduzir drasticamente o consumo de açúcar diariamente. O nosso organismo, ele é extremamente inteligente. E como ele age? O nosso organismo, ele foi programado para trabalhar perfeitamente. Ele é uma máquina perfeita, né? Eu sempre falo isso para vocês, né? A nossa Ferrari. Então, ele foi feito para trabalhar de forma perfeita. Só que ele não consegue trabalhar de forma perfeita porque a gente causa um monte de excesso do que não necessita e defasa em micronutrientes. Então, a gente tem se alimentado muito de comidas rápidas, né? Fast foods por aí. Comidas extremamente calóricas, cheias de gordura hidrogenada vegetal, porque são comidas rápidas. Ou até as comidas prontas, ultraprocessadas aí, né? Tudo congelado, só põe no micro-ondas e tudo. Isso aí, gente, é carregado de açúcar, é carregado de gordura hidrogenada vegetal e não tem nutriente. Você só está alimentando, você não está se nutrindo. E existe uma diferença muito grande entre só se alimentar e se nutrir. Porque na verdade a gente precisa se nutrir. Então por isso que vai acontecendo tanto problema no nosso organismo. E o primeiro lugar que geralmente mostra problema é cabelo, unha, pele, né? Porque o nosso organismo ele é inteligente e tentando aliviar o nosso organismo para pegar o nutriente que tem aonde é mais necessário, ele vai deixando, né, de enviar nutrientes, nutrição para os lugares que ele acha que não é tão importante. Então, por isso que quando a gente está com problemas aí no organismo, geralmente quem sinaliza é cabelo, unha e pele, tá, gente? E as dores, que, né? Dor, sede, o nosso organismo ele vai emitindo vários sinais, intestino. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E o açúcar, ele é um alimento extremamente inflamatório. Então, quanto mais a gente ingere, mais a gente vicia e mais a gente inflama o nosso organismo. Como a gente tem causado esse tanto de excesso no nosso organismo, ele não tem conseguido limpar tudo. E isso vai nos inflamando cada vez mais. Então, se a gente conseguir, no nosso hábito diário, tirar esse açúcar comum e colocar o Marita Stevia no lugar, nós vamos estar fazendo um grande favor para o nosso organismo. Por quê? Porque nós vamos deixar o nosso organismo descansar. Alessandra, então nunca mais vou comer nada que tenha açúcar? Não, não é isso que eu estou falando. Mas se você inclui o Marita Stevia, ó, vou pôr aqui para vocês verem. Viu, gente? A gente está acostumando aqui, ó, com os posicionamentos, né? Se você inclui Marita Stevia na sua rotina diária, quando você consumir algum alimento que tem açúcar, se você sair e for tomar um sorvete ou um açaí, agora é calor, né, gente? Ou se você for comer um bolo, porque você foi no aniversário e quer comer um bolo ou uma sobremesa, você pode comer e o seu organismo ele vai conseguir metabolizar isso e saber o que fazer com isso. O problema é que a gente causa tanto excesso no nosso organismo que ele já não está sabendo mais o que fazer e ele está só guardando. Então, se a gente consegue colocar o Marita Stevia nessa rotina, nós vamos ajudar o nosso organismo a controlar a nossa glicemia, a controlar a curva da nossa insulina, tá? Quando a nossa insulina está descontrolada, ela é um hormônio obesogênico. O que é isso, Alessandra? Quando a minha glicemia sobe, vai um sinalzinho pro meu pâncreas e ele fala assim, opa, tem glicose. Aí ele solta a insulina, tá? E esse loop, ele não tá acabando no nosso organismo. Por quê? Porque é tanta demanda que tem, que a insulina tá sempre aqui, ó. E quanto mais a insulina fica aqui, mais a gente engorda. Isso mesmo. E isso vai causando o quê? Resistência à insulina. Aí aquela pessoa que vive engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Aquela pessoa que vive entrando em hipoglicemia. Por quê? Porque o organismo dela já está tão viciado nesse ciclo de sobe glicemia, sobe insulina, sobe glicemia, desce glicemia. E aí pede mais glicose, e aí come lá um doce, e fica, vai e volta. Que, gente, não tem organismo que aguenta. E quando isso acontece, de sobe a glicose, sobe a insulina, a glicose desce rapidamente no sangue,
a gente tem aquele sintoma de hipoglicemia, ah, vou desmaiar, muita dor de cabeça, tô enjoada, a gente vai lá e come o quê? Um carboidrato que vai ser assimilado rápido, que é um chocolate, um doce, né? Eu já cheguei a comer uma colher de açúcar, gente, quando eu estava nesse ciclo vicioso aí do loop do açúcar, tá? Então é muito importante a gente conseguir fazer isso. Se a gente consegue durante toda a nossa semana, se isso vira um hábito na nossa vida, está colocando, ó, Marita Stevia no nosso dia a dia e deixando esse açúcar comum para eventos, né? Para datas eventuais ou dias eventuais ou para uma semana eventual de férias que eu vou viajar, quero conhecer a culinária local, não tem problema, porque o nosso organismo ele vai entender o que fazer com isso. Então é importante. E por que Marita Stevia, gente? A Marita Stevia é 0% glúten, 0% caloria, 0% lactose. Stevia é um adoçante totalmente seguro. Ele não fica parado no nosso organismo, ele é totalmente excretado, então não tem nenhum resíduo no fígado, nenhum resíduo nos rins, tá? Ele ajuda a controlar a glicemia sanguínea, ao contrário de muitos por aí, que apesar de serem adoçantes, já está comprovado que aumenta a glicemia, assim como o açúcar. E a Stevia também tem outros benefícios para a saúde. Por exemplo, ela é rica em minerais. E ser rica em minerais implica em fazer o nosso organismo funcionar melhor também, porque são micronutrientes que são necessários e que talvez a nossa alimentação esteja ficando, né, defasado, porque a alimentação não está legal. Então, o Marita Stevia é rico em minerais e esses minerais, principalmente potássio, magnésio, o que eles fazem? Eles são essenciais aí para a manutenção da nossa contração muscular, para a manutenção da boa pressão arterial. Isso mesmo. Então é importante, tá? Então ele vai ajudar aí como? Ajudando na questão, quem tem muita cãibra vai melhorando porque está repondo minerais. Quem está hipertenso, porque ele também auxilia, porque esses minerais são essenciais aí. E também ajuda no processo de diurese. O que é isso, Alessandra? Vai reduzir a retenção de líquido no organismo, tá? Então ele também vai ajudar aí. A Stevia também é muito interessante aí quando você usa ela para ajudar na compulsão alimentar, na compulsão por doce e na ansiedade. Fora outros inúmeros benefícios que ela tem também. Então olha só a vantagem de colocar. E no caso do nosso Marita Stevia, ó, ele vem em sachêzinho, quero mostrar para vocês, né? Ele vem na caixinha. A caixinha vem com 50 sachês desse aqui, então é uma dose individual, tá? O que acontece? A Stevia, ela tem um poder adoçante muito alto. O Marita Stevia, ele é muito especial porque ele é forno e fogão, você pode cozinhar e assar com ele. Então você pode começar a fazer as suas receitas, né? Substituindo o açúcar pela Marita Stevia. Você também pode cozinhar com ele. Você pode adoçar substâncias quentes, porque ele não vai alterar a sua composição. E você pode adoçar substâncias frias e geladas, que também não vai ter problema. Então, por isso é tão interessante a gente usar a Marita Stevia. E, por último, eu sempre falo que é a cereja do bolo. Marita Stevia não tem sabor residual. Ele é extraído em água, ele não é extraído em solvente químico. E ele não tem sabor residual. Isso mesmo. Ele é totalmente natural, extraído em água e sem aquele sabor amargo que os adoçantes geralmente têm. Ele não tem aquele sabor amargo, ele não deixa aquele sabor ruim na boca que geralmente os outros adoçantes têm. Então, por isso é tão interessante a gente estar realmente incluindo Marita Stevia na nossa alimentação diariamente, para quando tiver um evento, né, esporádico aí, o nosso organismo realmente saber o que fazer com o que ele está recebendo, saber interpretar o que ele está recebendo aí e metabolizar da forma correta, tá bom? Quem pode utilizar Marita Stevia? Todas as pessoas. Marita Stevia não tem contraindicação, tá? Stevia, inclusive,
É o único adoçante que é indicado para gestante, para lactante, para crianças, né, que geralmente não usam, mas como ela não tem interação no organismo, como ela é totalmente metabolizada e excretada, ela não tem interação com o nosso organismo, além de fornecer alguns benefícios. Então, ela não tem contraindicação nenhuma. Bom, tô olhando aqui, já ultrapassei o nosso tempo um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar, que assim que eu finalizar a live eu vou estar respondendo, tá, gente? Má, você falou que não achou o canal no YouTube. Você vai digitar assim, ó, live T espaço 20 produtos Marita. Ele tá desse jeito lá no YouTube, tá bom? Gente, beijos, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.